Impressoras Core XY, velocidade versus praticidade. Uma impressora Core XY possui um arranjo muito peculiar de dois motores que trabalham em conjunto para que os movimentos no plano cartesiano x e y sejam reproduzidos. Três pontos positivos correlacionados com uma impressora Core XY são: atingem maiores velocidades com mais facilidade, tendem a ser bastante estáveis e o formato cúbico, que facilita o fechamento da impressora. As impressoras Core XY chegam a atingir cerca de 150 a 300 milímetros por segundo, talvez até mais, dependendo de como a impressora foi montada. Pelo fato dos motores trabalharem de maneira coordenada, eles contam com um torque muito maior do que apenas um motor dedicado a um eixo, por exemplo. Sem levar em consideração o fato de que os motores não precisam se preocupar em deslocar uma cama pesada para frente e para trás o tempo todo, como é o caso de uma impressora cartesiana. Então o sistema, por contar com uma extrusora Bowden, que em geral é uma extrusora bem levinha, o trabalho é bem feito de maneira coordenada entre os dois motores e atinge-se velocidades maiores. Em uma impressora cartesiana, existe um motor que é responsável por cada eixo. Por exemplo, esse motor aqui, se nós girarmos ele, o eixo X se move e apenas o eixo X. Existe também um motor dedicado ao eixo Y. Então, movimentando o motor que está lá na parte de trás da impressora, vai fazer a cama da impressora ir para frente e para trás. Há também um motor responsável pelo eixo Z, que faz com que essa estrutura do eixo X suba à medida que a impressora vai imprimindo. Porém, em uma impressora Core XY, se nós girarmos o eixo de apenas um dos motores, observe o movimento que ocorre com os eixos que seriam X e Y. E se eu movimentar o outro, igualmente você vai ter o mesmo efeito. Acontece que em uma impressora Core XY, não existe um motor dedicado ao eixo X e nem um motor dedicado ao eixo Y. Porém, os dois motores trabalham de maneira coordenada para que os movimentos dos eixos X e Y sejam reproduzidos, né? Os movimentos no plano cartesiano. Então, se nós, por exemplo, girarmos os dois motores para fora ou para dentro, conforme eu vou fazer agora, assim, nós teremos o que seria o movimento do eixo Y. Porém, se nós girarmos os dois motores na mesma direção, para um lado ou para o outro lado, nós teríamos o movimento que seria correspondente ao movimento do eixo X. Então, o microcontrolador, ele coordena a movimentação dos motores de maneira que você consiga reproduzir, ou melhor, a impressora consiga reproduzir os movimentos dos eixos X e Y de acordo com a necessidade, trabalhando assim no plano cartesiano. E pelo fato da impressora ter uma cama fixa, por assim dizer, porque fixa ela não é, de fato, ela desce, né? Algum movimento acontece com a cama da impressora. Mas bem diferente de uma cartesiana, onde a cama fica indo para frente e para trás o tempo todo. E pelo fato da extrusora ser leve e os motores que são responsáveis pelos eixos X e Y se moverem com muita facilidade, as impressoras costumam também ser muito estáveis. Ou seja, você consegue uma maior precisão, confiabilidade. Se bem que, quando você realmente precisar de qualidade realmente impactante, a velocidade ainda é crucial, você precisa reduzir para que você consiga o melhor resultado. Além disso, você também tem que contar com fatores que não estão diretamente associados à impressora, como, por exemplo, a performance do filamento que você está utilizando. Pelo fato da impressora ser uma impressora cúbica, o fechamento dela se torna mais fácil, porque ela já vem em um formato de uma caixinha. Então você pode, por exemplo, fechar a impressora com vidros, com acrílico ou qualquer outro tipo de material que seja adequado para se fechar uma impressora. Então, caso você precise imprimir algum material que possua um índice de retração muito alto, ou seja, exija uma câmara fechada para manter uma temperatura estável durante o processo de impressão, uma Core XY parece ser uma resposta bem legal para esse tipo de situação. Agora, os pontos negativos são os seguintes: modelo de funcionamento mais complexo, extrusora Bowden, manutenção mais complicada,
e ocupa, em geral, um pouquinho mais de espaço. O modelo de funcionamento de uma impressora Core XY é bem mais complexo que o modelo de funcionamento de uma cartesiana. Para você ter uma ideia, esse tipo de modelo requer cálculos especiais e mais sofisticados que, em geral, demandam um microcontrolador de 32 bits. Em outras palavras, plaquinhas de 8 bits em uma impressora dessa não conseguem um resultado muito legal. Observe agora o formato das correias ou dos cintos que envolvem os motores e são responsáveis pelos movimentos dos eixos X e Y. Você está vendo agora o esquema de organização das correias de uma impressora Core XY e nós temos aqui o motor A e o motor B. Por que não motor X e motor Y? Conforme eu já disse, em uma impressora Core XY, você não tem um motor dedicado a um eixo em específico. Por outro lado, ambos trabalham de maneira coordenada para que os movimentos no plano cartesiano sejam reproduzidos. Então, você tem aqui, esse centro representa a extrusora ou o bico da impressora e a maneira como as correias são presas ou fixadas à extrusora. Então eu tenho aqui esse cinto azul que começa aqui, ele dá uma voltinha por aqui, vai atrás do motor, vem aqui no final da impressora, faz esse cruzamento com o belt do motor A, vem aqui e prende na parte oposta, diametralmente oposta ao posicionamento do motor. E por outro lado eu tenho o motor A fazendo o mesmo percurso com a correia, só que prendendo também na direção diametralmente oposta ao posicionamento do motor. Como você pode ver, a formação das correias de uma impressora Core XY é bastante complexa. Algumas pessoas pensam que o fato de uma impressora possuir um formato cúbico, de cara ela é uma Core XY. Não, mas o que determina uma impressora Core XY é o arranjamento dos motores que são responsáveis pelos eixos X e Y, ou melhor, por fazer os movimentos do plano cartesiano. Ok? Então, veja agora, por exemplo, um setup real. Você tem aqui a estrutura montada de maneira real. Observe que as belts, né, os cintos, eles se cruzam. Olha só como eles passam pertinho um dos outros. Então, é um tanto quanto complexo. E tem também alguns probleminhas, como, por exemplo, observe que aqui, neste caso, os dentes da correia passam faceados à polia, e do outro lado aqui eu tenho os dentes em oposição à polia. E isso aqui pode sim trazer alguns problemas de desgaste da correia, ok? Então, uma impressora Core XY ela é bem mais complexa que uma impressora cartesiana. Em geral, é o tipo de impressora que eu particularmente não gostaria de recomendar para quem está iniciando, justamente por conta da complexidade do funcionamento do mecanismo. Voltando aqui aos pontos negativos, um dos pontos positivos de uma impressora Core XY é também um dos pontos negativos, que é a extrusora Bowden. O ponto positivo e único de uma extrusora Bowden, um único ponto positivo, é o fato da extrusora ter um motor separado da cabeça de impressão, ou seja, fica remoto o motor e os motores que são responsáveis pelos movimentos dos eixos X e Y não precisam ficar carregando aquele peso adicional ou ter que lidar com aquele peso adicional enquanto a impressora está imprimindo. Mas, por outro lado, quando você utiliza esse sistema ou o sistema Bowden para aliviar o peso da extrusora, você cria alguns problemas, como, por exemplo, dificuldade para imprimir filamentos flexíveis e também alguns problemas relacionados com o retract. Ou seja, o retract de uma impressora que utiliza o sistema Bowden, ele é menos eficiente do que o retract de uma impressora que utiliza o sistema Direct Feed Drive. Bom, você vai saber mais sobre os dois sistemas mais à frente. À medida que você for avançando nos vídeos, você vai conhecer melhor esse sistema. Então, o
O que faz da impressora Core XY uma impressora mais rápida é também um problema quando se trata de imprimir, por exemplo, TPU ou TPE, que são filamentos flexíveis e o outro é elástico. Enfim, é muito difícil de imprimir esse tipo de filamento com uma impressora que utiliza, por exemplo, o sistema Bowden. Além disso, como eu já mencionei anteriormente, a manutenção é mais complicada. Mais complicada em todos os sentidos. Você tem aquele arranjamento dos cintos e, além disso, você tem uma série de polias, você tem uma estrutura que, em geral, se você precisar desmontar, vai ser mais chato, mais complicado, cansativo. Ok? Manutenções regulares, por exemplo, em uma extrusora, vão se tornar um processo bastante tediante ou tedioso e difícil, porque você tem que desmontar aquilo tudo, né? Então, é um tipo de impressora que é um pouco mais complicada de fazer manutenção que uma impressora cartesiana. Além disso, dada a natureza de funcionamento da impressora, a organização dos cintos, o posicionamento dos motores, ela costuma ocupar um espaço maior do que uma impressora cartesiana e, em outras palavras, ser menos eficiente ao utilizar o espaço ocupado. Em outras palavras, uma impressora Core XY, ela ocupa um espaço maior que uma cartesiana e costuma ter uma área de impressão menor que a área de impressão de uma cartesiana. É um tipo de impressora muito boa, sem sombra de dúvidas, muito estável e muito rápida. Mas agora você conhece não só apenas o funcionamento da impressora, como também os seus pontos positivos e pontos negativos.